Gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A aula da semana, né? A aula que vai continuar falando sobre resistores, mas dessa vez nós vamos começar a fazer circuitos, né? Na aula passada nós apresentamos a primeira lei e a segunda lei, nós revisamos a primeira lei, na verdade, né? E vimos a segunda lei e falamos um pouco sobre potência, mostramos as equações que envolvem a potência, né? Na aula de hoje nós vamos começar a montar circuitos. Tá? Então hoje nós vamos montar circuitos dos tipos mais simples e depois chegar nos circuitos um pouco mais complexos, né? Na aula que vem, quando nós falamos em circuito misto, nós vamos aprender a entender as propriedades de análise desses circuitos, né? Os métodos de análise dessas propriedades, tá? Para obter resultados e assim alinhar também quando nós tivermos a possibilidade de fazer algo experimental com resistores, a gente entender o que está acontecendo no circuito, tá? Bom, como é que a gente vai começar essa aula? A gente vai começar a aula revisando o conteúdo, né? Revisando essas equações que nós vimos nas aulas passadas. E depois nós vamos começar a falar sobre os instrumentos de medida. Os instrumentos de medida que servem para fazer as análises dessas propriedades que nós vamos acabar calculando, né, quando nós estamos construindo circuitos. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Bom, para começar a revisar os conteúdos, o que a gente vai fazer? Tá? A gente lembra da primeira lei de Ohm. Então nós estudamos lá a primeira lei de Ohm, que é a lei que envolve os resistores, certo? Os resistores que tem como símbolo, ele pode aparecer com um símbolo desse formato e também com uma caixinha, né? São as duas maneiras que nós temos de desenhar um resistor, tá? Os resistores geralmente vêm junto aqui com o símbolo de R, né? A unidade de medida é o ohm, certo? E a primeira lei de Ohm ela demonstra uma relação entre DTP, resistência e corrente a partir dessa relação, né? Lembrando que a primeira lei de Ohm só é válida para resistores ômicos, mas quando nós estivermos fazendo circuitos, né, nós vamos estar trabalhando considerando que todos os resistores são ômicos, tá? Também vale ressaltar que a corrente elétrica, né, que é uma grandeza física que vai aparecer bastante para a gente, a corrente elétrica, ela é uma grandeza física que relaciona, certo, carga em função do tempo. A quantidade de carga que atravessa um condutor por unidade de tempo. Então isso aqui é a definição de corrente para nós também, que vai ser importante. Em alguns momentos nós deveremos utilizar esses conceitos, tá? Que mais? Nós vimos na aula passada a segunda lei de Ohm, certo? Que relaciona as características geométricas de um condutor, né? Tais como o comprimento dele, a área de seção transversal, né? Que é a bitola desse fio, e a resistividade, que é a característica desse material, né? E aí a gente mostrou que podemos calcular essa resistência a partir da análise da resistividade vezes o comprimento sobre a área de seção transversal. Então essa aqui seria a maneira como nós calcularíamos, né, a resistência. Lembrando que essas unidades aqui devem aparecer sempre em metros, né, comprimento em metros, área metro quadrado e resistividade em ohm vezes metro, certo? Para que as unidades se casem e a gente acabe tendo uma boa definição da unidade de resistência, que é o ohm, tá? Bom, o que mais, gente? Vimos potência, certo? Então nós damos um pouco de potência na aula passada também. Então potência elétrica. E aí nós aprendemos a calcular a conta de luz da nossa casa, certo? Onde energia potencial elétrica é igual a potência sobre... Desculpa, gente. Confundi aqui a definição de potência. Ó. Potência nada mais é que a energia potencial elétrica sobre tempo, né? Então se eu quiser, por exemplo, calcular a energia potencial em quilowatt-hora, né? Eu tenho que multiplicar potência vezes tempo, onde a potência deve aparecer em quilowatt e o tempo em hora. Isso aqui foi o que a gente viu, né, para aparecer aquela unidade de quilowatt-hora, que é a unidade que geralmente é apresentada para nós quando nós calculamos, quando nós recebemos a conta de luz em casa. Mas potência geralmente é obtida em watt, né? Em watt. E a potência ela pode ser calculada para diversos componentes de um circuito, né? E ela pode ser obtida a partir do produto de tensão e corrente, ela pode ser obtida a partir do produto
de resistência e corrente ao quadrado, e também pode ser obtida a partir da relação de tensão ao quadrado sobre resistência. Então essas são as possibilidades que nós temos de cálculo de potência. Tudo isso aqui vai acabar sendo utilizado quando nós realizarmos circuitos elétricos, tá? Porque a unidade é o quê? A ideia é o quê? É obter as relações de potencial, de tensão, né? De corrente que atravessa um resistor, das resistências equivalentes daquele circuito, certo? Que a gente já vai ver o que quer dizer isso aí. E também sobre os conceitos de potência, o quanto de potência um material resistivo está dissipando, né? Dentro de um circuito elétrico. Isso aí é algumas das definições importantes para a gente analisar. Bom, como eu comentei, a gente vai começar analisando instrumentos de medida, né? Então, esses instrumentos de medida, como esse aqui que vocês estão vendo, são os modelos mais comuns que aparecem para nós, né? Isso aqui, ele é um multímetro, certo? Ou um multiteste, tá? Então, um multímetro. E dentro do multímetro a gente pode medir potencial, a gente pode medir corrente, a gente pode medir resistência, a gente pode medir capacitância, a gente pode medir muitas vezes temperatura, né? E a gente pode medir muitas vezes até propriedades de transistores, né? Então, vou botar aqui de transistor também são propriedades que podem ser obtidas a partir de análise do multímetro. Então, o multímetro é um equipamento que reúne vários instrumentos de medida em um só, tá? No momento que a gente vai fazer medidas em circuitos elétricos, alguns cuidados devem ser tomados quando nós estamos utilizando o multímetro, tá? A primeira maneira é que nós teremos sempre duas ponteiras. Uma ponteira preta, que vai ser sempre colocada no ponto negativo, ou no terminal comum de uma fonte, de um circuito elétrico, e uma outra ponteira vermelha, que é colocada sempre no terminal positivo, ou no terminal de fase de um circuito elétrico, tá? Isso, né, são alguns cuidados que, além de fazer uma diferença na amostragem do resultado, também será interessante para que a gente analise como colocar essas ponteiras no circuito, tá? Então, por exemplo, o símbolo do amperímetro é esse aqui, tá? O amperímetro é um equipamento que mede corrente, ele é simbolizado por esse símbolo redondo aqui, né? E a gente vai inserir eles dentro do circuito nesse formato, certo? Então, sempre que a gente desenhar um esquemático de um circuito e aparecer esse símbolo, pode ter certeza que nós estamos com um amperímetro sendo utilizado, tá? Um amperímetro sendo utilizado nesse circuito. Esse outro instrumento que vocês estão vendo aqui, que parece um alicate, é o que nós chamamos de amperímetro de alicate. Ele é muito utilizado por um simples aspecto do amperímetro, tá? O amperímetro no seu equipamento tradicional, eu vou medir aqui, por exemplo, um resistor. E esse resistor, vamos supor que ele vai ser ligado a uma fonte de alimentação. E a gente quer ter uma ideia aqui de quantos amperes está percorrendo nesse circuito. Eu preciso colocar um amperímetro em linha nesse circuito. Eu preciso colocar ele, como nós chamamos, de ligado em série no circuito. Então aqui, ó, a ligação do amperímetro, nesse caso, deve ser uma ligação em série, tá? Em série. Por que ele deve ser ligado em série? Porque esse equipamento aqui, o amperímetro, ele tem uma resistência muito baixa. Muito baixa. Por que ele tem uma resistência muito baixa? Porque a corrente ela vai sair aqui, vou pegar uma corrente que sai do polo positivo, né, para deixar bem certinho. Então a corrente sai do polo positivo, ela vai passar pelo resistor e eu quero que o meu instrumento de medida ele interfira o mínimo possível nessa medida da corrente elétrica, né? A corrente ela tem que atravessar o amperímetro aqui e ela deve ser o mínimo de interferência. Por isso que essa resistência aqui ela tem que ser muito baixa. Se eu fizer uma outra maneira de ligação, que seria uma ligação em paralelo desse amperímetro, eu posso queimar esse instrumento, certo? Eu posso tornar esse instrumento aí inoperante, por causa que ao ligar ele em paralelo, uma grande quantidade de corrente maior ainda pode atravessar ele e ele não ser capaz de suportar essa corrente e queimar. Então por isso que a gente sempre, quando vai ligar um amperímetro, a gente tem que fazer uma ligação em série. A gente tem que colocar o amperímetro dentro do circuito para medir ele, tá? O mesmo, e é por isso que é interessante esse instrumento aqui, que é o amperímetro de alicate, tá? Porque ele não necessariamente ele precisa ser
colocado dentro do meu circuito, tá? O amperímetro de alicate, por ter essa função alicate, né, ele pode ser aberto, aquela boca do alicate, medido, né, colocado, por exemplo, nós temos uma ligação elétrica através de um fio, eu quero saber qual é a corrente que está passando nesse fio, eu abro a boca do alicate, coloco no interior da boca do alicate esse fio e realizo a medida. Então é um instrumento aí que é muito versátil, porque a gente não precisa desmontar o circuito, nem abrir o circuito, né? Porque pensem, esse circuito aqui está funcionando, eu quero medir a corrente, eu tenho que abrir ele para colocar o amperímetro, né? Então isso não é necessário com o amperímetro de alicate. Mas fica a questão, tá, gente? O amperímetro mais comum que nós temos é esse modelo, e esse modelo ele tem que ser ligado sempre em série, ele tem que estar dentro do circuito para a medição, tá? O voltímetro também é um equipamento presente no multímetro, tá? Só que o voltímetro é um instrumento que tem resistência muito alta. A resistência dele é muito alta, tá? E é por isso que este equipamento ele tem que ser colocado, né, não dentro do circuito, ele não deve fazer parte do circuito. Então eu vou desenhar aqui meu circuito elétrico, né, como vocês já bem sabem, temos a tensão aqui sendo colocado, temos a resistência. O símbolo do voltímetro é esse aqui, ó. É muito parecido com o símbolo do amperímetro, só que agora nós temos um V, certo, de voltímetro. Então o símbolo do voltímetro está aqui, então eu devo colocar esse equipamento em paralelo, ele não faz parte do meu circuito, ele é colocado por fora. Então eu posso pegar as ponteiras do meu instrumento e medir o resistor, né, sem a necessidade de abrir o circuito, né, de desligar ele, tirar uma ponta do circuito para colocar o voltímetro. Eu não preciso disso, basta eu chegar com as ponteiras desse voltímetro e medir a ponteira preta no lado negativo, a ponteira vermelha no lado positivo, certo? Beleza? Então a partir disso eu consigo então fazer as medidas de tensão ou queda de tensão que nós teremos no resistor. Essa é a maneira que nós temos de utilizar o voltímetro, tá bom? Um outro equipamento que vai aparecer bastante pra gente é esse cara aqui, que é o ohmímetro, né? O ohmímetro, então, como símbolo, ele tem o símbolo do ohm aqui, né? O símbolo do ômega maiúsculo, certo? Então esse aqui é o nosso ohmímetro, certo? E o ohmímetro, gente, ao contrário da função voltímetro e da função amperímetro, que eu tenho necessidade de estar com o circuito ligado para analisar essas propriedades, né? Como a resistência é uma propriedade intrínseca dos componentes, né? Eles não precisam estar ligados na energia para que a gente avalie a sua resistência. O ohmímetro é utilizado, é ligado geralmente com o equipamento desligado, né? Com o resistor aqui, ó, sem estar ligado na energia elétrica. Então, ó, eu coloco o meu ohmímetro em paralelo também, certo? E realizo a medida de resistência deste equipamento, certo? Então percebam a diferença dos equipamentos e a maneira como eu devo utilizá-los, né? O ohmímetro eu utilizo com o equipamento desligado. Não quer dizer que eu não possa utilizar o ohmímetro com o equipamento ligado, mas isso aí pode causar mudanças nas minhas medidas. Minhas medidas podem não se tornar tão precisas e isso vai depender muito do equipamento que eu tenho, tá? O voltímetro eu tenho que ligar ele em paralelo com uma fonte de alimentação ligada, obviamente, para analisar a tensão, a queda de tensão que tem nesse resistor. E o amperímetro eu tenho que utilizar com o equipamento dentro do circuito, né? Fazendo parte desse meu circuito. Essas são as maneiras, então, pelas quais eu devo ligar meus equipamentos, tá? O que eu vou chamar a atenção de vocês? Como eu disse, nós temos as ponteiras pretas e as ponteiras vermelhas. Vocês vão sempre utilizar duas ponteiras para fazer as análises dos instrumentos, tá? E uma maneira que é importante na hora de fazer a medida é a seleção que a gente vai realizar da função que eu vou utilizar. Obviamente que a função ohmímetro dentro do multímetro ela vai ser quando a minha chave seletora estiver dentro dessa escala, né? Então eu vou ter que avaliar qual é a escala de instrumento de medida, certo? E essa escala aqui significa que eu estou na função ohmímetro, né? Então o ohmímetro, o resistor, o equipamento ele vai funcionar ele vai funcionar como ohmímetro quando ele estiver dentro dessa região aqui, ó. A ponteirinha, essa ponteirinha aqui, ó, estiver nessa região. Isso aqui significa que eu estou medindo
ohms, tá? Aqui nós temos a função de Faraday, né? Isso aqui então seria para medir capacitância, o capacímetro, certo? Que eu não havia falado, porque a gente não vai trabalhar por enquanto com circuitos envolvendo capacitores. Nós temos a função voltímetro, né? Só que nós temos uma função voltímetro de duas formas. Nós temos a função voltímetro com uma linha reta em cima, como vocês estão vendo. Isso aqui serve para corrente contínua, CC, certo? Quando nós temos trabalhando com corrente contínua, pilhas, baterias, etc. Eu seleciono essa função. E quando nós estamos medindo a tensão alternada na rede, nós vamos selecionar a função, né, corrente alternada, que vai ser o voltímetro com o chapeuzinho. É muito importante que a gente selecione isso, porque senão o instrumento não vai conseguir fazer a medida. E o mais interessante é que quando a gente está na função amperímetro, que é a parte mais perigosa aqui, nós temos as mesmas relações, tá? Lembrando que a função amperímetro é a mais fácil de queimar um circuito, de queimar um equipamento, tá? Porque como ele tem que ser colocado dentro do circuito, eu tenho que ter muita firmeza no que eu estou fazendo, para que eu não queime o equipamento, né? E assim como na função voltímetro, a função amperímetro tem as duas funções aqui, ó. Temos as duas funções CC e a função CA. Isso aqui é muito importante que vocês tomem cuidado na hora da chavezinha seletora, né? Eu vou lá, seleciono a chave seletora. Bom, a escala, né? Se eu vou usar a escala de 200, 1000, de 22 ou 10 amperes, né? Isso aí é com a gente na hora que a gente for analisar o circuito. Eu posso errar aqui a chave de seleção na ordem de grandeza, mas errar a função amperímetro para a função voltímetro, isso aí já pode ocasionar em queima do equipamento. Então tomem muito cuidado nessas horas, tá? Beleza? Dito isto, vamos para mais alguns detalhes antes de nós entrarmos em análise de circuitos, tá? A primeira coisa que a gente tem que ter ideia é que quando eu construo circuitos, eu vou fazer ligações elétricas. Essas ligações elétricas podem oferecer vários caminhos para a corrente elétrica, certo? Então, por isso que quando a gente desenha alguns circuitos e existem mais de um caminho para a corrente percorrer, é normal que a gente analise os nós. A gente estabeleça nós nesse circuito. Os nós são essas ramificações onde a corrente ela está vindo por um caminho e ela pode ser dividida. Como é que essa corrente vai se dividir? Essa corrente ela vai se dividir dependendo da resistência que nós temos em cada um dos ramos desse circuito. Ramos. Então, se essa região aqui I2 ela tem menos resistência, possivelmente maior quantidade de corrente vai por aqueles lados, certo? Então, isso vai ser uma análise muito importante, mas o que a gente tem que ter ideia é o que, inicialmente? É que se eu tenho um nó no circuito, a corrente irá se dividir. Certo? Se não há nós no circuito, a corrente não se divide, ela é a mesma em todo o circuito. Beleza? Com essa informação, a gente já começa a tentar entender como é que a gente vai construir circuitos elétricos. Porque eu posso construir circuitos com nós e circuitos sem nós. Quando eu construo circuitos com nós, eu vou ter divisão de corrente. Certo? Quando eu construir circuitos sem nós, a ideia é que essa divisão de corrente ela não exista, certo? E isso vai ser próprio de um tipo de circuito, que é o primeiro circuito que nós iremos trabalhar, que é o circuito série, né? Quando nós associamos resistores em série, tá? O que significa associar resistores em série? Significa eu colocar que esses resistores aí, eles estão alinhados dessa maneira, certo? Eu tenho aqui um fio fase, que vocês observam, né? Isso aqui é como se fosse uma rede alternada, uma rede de 220 volts, tá? Então eu tenho uma fase e eu tenho o neutro. O neutro é 0 volts, a fase é em torno de 220 volts, a gente está falando da nossa casa aqui de uma rede de 220. Tá? Então eu estou ligando lâmpadas em série. Como é que eu caracterizo essa série? Porque vejam só, esse fio aqui sai dos 220, ele chega no disjuntor, que é uma chave, né? Enfim, tá aqui dentro desse circuito. Depois eu vou redesenhar esse circuito para que vocês observarem de uma forma melhor. E esse fio ele entra aqui numa das ligações dessa lâmpada. No outro
terminal da lâmpada, né, esse fio sai. Então ele entra e sai, certo? E da onde sai esse fio já entra na entrada de outra lâmpada. E assim por diante. Então, se o caminho pelo qual a corrente elétrica tem para percorrer nesse circuito é único, não existe outro caminho, significa que nós estamos lidando com uma ligação em série. E percebam que a ligação elétrica ela termina no fio neutro, né? Nós estamos fechando o sistema. Estamos estabelecendo uma diferença de potencial de 220 volts nesse caso. Então, olha só, se eu for desenhar o circuito no formato que a gente está observando aqui, certo? Fazer o esquemático dele, eu vou ter que desenhar ele da seguinte forma. Eu vou desenhar ele com uma fonte de alimentação, mas eu vou desenhar uma fonte de alimentação de rede, né? Como a gente viu ali, nós estamos trabalhando com uma rede. Então, vou botar aqui 220 volts, certo? Esse circuito, então, ele vai entrar em um resistor, a primeira lâmpada ali. Vai passar pela segunda lâmpada que está ligada em série. Ó, como vocês observam, não existe outro caminho para a corrente elétrica. E vai chegar na última lâmpada, como vocês estão observando. Ainda nesse circuito nós temos uma chave, né, que é aquele disjuntor ali. Vou desenhar aqui a chave também, para ficar um circuito bem completo. Tá? E bem condizente com a figura que nós temos aqui. Então nós temos aqui a rede, nós temos uma chave. Eu posso chamar isso aqui de lâmpada 1, isso aqui de lâmpada 2 e isso aqui de lâmpada 3. Certo? Então nós temos aqui lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Quais são as características desse circuito? Vamos botar aqui, ó. Características. Primeira característica desse circuito é que todas as correntes que atravessam todas as lâmpadas são iguais. A corrente que atravessa a lâmpada 1, a corrente que atravessa a lâmpada 2 e a corrente que atravessa a lâmpada 3 tem o mesmo valor. Por que ela tem o mesmo valor? Porque só tem um caminho. Essa corrente ela não pode se modificar, ela não perde força quando ela atravessa uma lâmpada. Então ela é a mesma, ela se mantém igual em todas as lâmpadas. Tá? O que mais? A tensão em cada uma das lâmpadas é diferente. Então cada lâmpada, obviamente que nós estamos falando que nós temos lâmpadas diferentes, com resistências diferentes, tá? Então aqui, ó, C, R1 diferente de R2, que é diferente de R3, isso aqui vai ocasionar em quedas de tensão no meu circuito diferentes. Se as lâmpadas, obviamente, têm resistências iguais, isso aí vai oferecer quedas de tensão iguais. Para isso eu tenho que ter lâmpadas iguais, tá? Outro lance, outro detalhe, quando eu desenroscar uma das lâmpadas ali do meu circuito, tirar do bulbo, né? O que vai acontecer? Eu vou abrir o circuito. Então no circuito de série, se uma das lâmpadas queima, ou se eu retiro uma das lâmpadas, todas as outras param de funcionar. Isso é uma característica do circuito de série, porque existe apenas um caminho para a corrente elétrica. Se eu retiro esse caminho da corrente elétrica, eu estou desligando todo o meu circuito. Tá bom, galera? Então olha só. Dito isso, eu vou botar essas características para chegar numa equação para cálculo da resistência. Porque olha só, quando eu vou construir circuitos, a minha ideia é obter, no final disso tudo, de uma análise, eu fazer um modelo mais simples desse circuito, com uma resistência que eu vou chamar de resistência equivalente, onde isso aqui é ligado à rede, né, e à chave. Eu vou tentar mostrar que eu posso transformar esse circuito que tem 3 resistores em um circuito com uma resistência equivalente, porque isso vai facilitar na nossa análise de obtenção de propriedades desse circuito, certo? Essa é a ideia. Então olha só, para fazer isso eu vou considerar que as correntes, então, que as tensões obtidas aqui, a tensão total fornecida pela fonte, né? A tensão que é os 220 volts aqui, certo? Ela vai ser a soma de todas as quedas de tensão nas lâmpadas, V1, V2 e V3. Percebam, né, que eu estou só considerando que se cada lâmpada aqui vai ter uma queda de tensão, se eu somar as tensões de todo mundo tem que ser igual ao valor da fonte, é isso que eu estou falando para vocês, certo? É essa característica que eu estou dando. Galera,
Se eu somar então todas essas tensões V1, V2, V3, eu vou ter a tensão da fonte. Porque o que nós temos em cada lâmpada é o que nós chamamos de queda de tensão. Em cada lâmpada vai haver uma queda, uma tensão, ela vai cair em cada uma das lâmpadas, certo? Até os 220. Se eu tivesse lâmpadas iguais, seria 220 divididos por 3, para descobrir a tensão em cada uma delas. Mas como elas são diferentes, eu tenho que ter alguma forma de calcular isso de uma técnica um pouco diferente. Mas o que eu quero mostrar aqui primeiro para vocês é o seguinte: como é que fica a relação das resistências? Porque eu quero construir isso aqui, um circuito equivalente, tá? Esse aqui é o que nós chamamos de circuito equivalente. O circuito equivalente, né, é o circuito que tem uma resistência e uma fonte. Basicamente isso, e eu consigo obter as propriedades dele de uma forma muito fácil, certo? Porque se eu usar a relação da primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, o que eu vou ter? Eu vou ter que a resistência total vezes a corrente do circuito é igual a resistência vezes 1, ó, substituindo, né, os V's pela mesma relação, vezes I1 mais R2 vezes I2 mais R3 vezes I3. Qual é o detalhe? O detalhe é que todas as correntes são iguais. A gente forneceu essa característica, né, do circuito. Então a resistência total vezes I, se todas as correntes são iguais, eu posso colocar as correntes em evidência e eu fico com uma relação de R1 mais R2 mais R3. Galerinha, corrente de um lado, corrente de um outro, vocês já estão craques em matemática, sabem que eu posso cortar isso e isso me restou numa relação de resistência, que no circuito série pode ser somada. Mas quantos resistores eu tiver aqui? Se eu tiver mais resistores, eu posso colocar nessa soma também. Então, gente, olha só. Para cálculo de propriedades de resistência, basta somar. Simplesão. Então, se eu tenho resistores ali de tantos valores, eu somo as resistências e obtenho as propriedades. Tá? Fazer um exemplo, né? Fazer um exemplo aqui. Vou construir esse circuito, vou desenhar ele novamente. Está aqui um resistor, está aqui outro resistor, está aqui outro resistor. A minha ideia é calcular as propriedades desse negócio, né? Ver quais as quedas de tensão que existem. Vou botar a fonte de alimentação aqui. Vamos supor que essa fonte de alimentação seja os 220 mesmo, tá? Botei a fonte ali. Tem uma fonte com polaridade agora, só para... Isso não vai fazer diferença na minha análise. Certo? Aqui nós temos um resistor de 20 ohms, aqui nós temos um resistor de 30 ohms e aqui nós temos um resistor de 40 ohms. Eu quero saber qual é a queda de tensão em cada uma dos resistores. Saber qual é a V1, qual é a tensão em V2, qual é a tensão no resistor 3. É isso que eu quero calcular. Para isso eu tenho que usar a técnica de análise de circuito, reduzir isso aqui para um resistor único, um circuito equivalente, né? Para isso eu preciso somar todos os resistores. Eu preciso fazer a soma deles todos. 20 mais 30 mais 40. Porque a gente viu que no circuito série, para obter a resistência total, basta somar as resistências. Então vai ficar 20 mais 30 mais 40, que vai resultar para mim em 20 mais 30 mais 40, em 90 ohms de resistência. 90 ohms de resistência. Então percebam que agora eu sei que esse circuito meu aqui que tem 20, 30, 40 ohms de resistência em cada lâmpada, eu posso simplificar ele em um único circuito que tem uma fonte de alimentação, certo? De 220 volts, isso aqui não mudou, e uma resistência de 90 ohms, que é a resistência total do circuito ou resistência equivalente. Resistência EQ, de equivalente. O que isso aqui vai me ajudar? Isso aqui vai me ajudar, pessoal, a, por exemplo, calcular qual é a corrente que tem atravessa esse circuito. Se eu sei qual é a corrente que atravessa esse circuito e a corrente no circuito série é sempre a mesma, ela não se modifica, eu posso achar queda de tensão em cada um dos resistores, que é a pergunta que eu estou fazendo, certo? Então vamos lá, ó. Qual é a corrente? A corrente vai ser, lembrando que eu vou usar sempre essa relação aqui, ó, V igual a R vezes I. Então I vai ser igual a V sobre R. Então I vai ser igual a 220 sobre 90. Isso aqui é a mesma coisa que 22 divididos por 9, né? Corta os zeros ali. Então isso aqui é 2,45 amperes. Então a corrente que atravessa o meu circuito tem 2,45 amperes, tá? Como é que eu consegui essa informação? Fazendo a resistência equivalente do circuito, por isso que é importante. Galerinha,
Se eu sei a resistência equivalente, eu sei a corrente que tem em cada um, eu posso descobrir a queda de tensão em cada um deles. Ó, isso aqui vai ser igual então a 20 vezes 2,45, utilizando essa relação novamente, só que agora para cada um dos resistores. Isso aqui fica 20 vezes 2,45, 22,45. Então tem 22,45 volts aqui. Se eu fosse medir essa lâmpada, eu ia achar 22,45. V2 vai ser igual a 30 vezes 2,45, porque V2 nós temos agora 30 ohms e a mesma corrente atravessando, 2,45. Então V2 vai ser igual a 30 vezes 2,45, 32,45. 32 não, gente, estou fazendo errado aqui. 30 vezes 2,45. Isso aqui dá 73. Acho que eu fiz errado a primeira também. Estou com leve impressão. Fiz errado aqui também. Que coisa. Esse aqui dá 73,5 volts. E esse aqui 20 vezes 2,45. 49 volts. Então aqui nós temos 49. Falta V3. V3 eu poderia dizer que é 220 menos 73,5 menos 20 menos 49 volts, que eu acharia o valor de V3, né? Então, mas vamos resolver aqui por igual. 40 vezes 2,45. Então a queda de tensão no V3 é de 98 volts. Percebam que cada uma das lâmpadas vai ter uma queda de tensão. E a lâmpada que tem a maior queda de tensão é a lâmpada que tem a maior resistência. Isso aí também é uma característica do circuito série. A lâmpada com maior resistência é a que apresenta a maior queda de tensão. Se eu somar 98 com 49 e com 73,5, eu tenho que chegar próximo, por causa dos meus arredondamentos aqui, né? Chegar próximo dos 220 volts. Que é o que aconteceu aqui. Cheguei próximo, 220,5. Passei um pouquinho por causa do arredondamento, tá? Passei em 0,5. Mas isso é previsível devido aos arredondamentos que eu estou utilizando. Tá bom, gente? Que mais? Próximo tipo de associação. Associação em paralelo. Características da associação em paralelo. Olha só. Percebam que agora a corrente que sai aqui, ela tem dois caminhos para seguir. Ela tem esse caminho aqui. E ela tem este caminho para seguir. Ela tem este caminho para seguir e ela tem este caminho para seguir. E aí ela vai ter esse outro caminho. Percebam que no circuito paralelo, a lâmpada ela tem vários caminhos para seguir. Ou seja, esse circuito é um circuito com nós. Certo? Ele tem nós, porque existem várias possibilidades. Então, eu vou fazer o desenho dele para ficar claro para vocês. Vou desenhar aqui, ó, a fonte de alimentação. Certo? A maneira como eu desenho a fonte não interfere. O que eu tenho que analisar é como é a construção do circuito, né? E como é que é a cara dele. Então percebam aqui que eu tenho uma lâmpada aqui. Certo? Uma lâmpada. Eu tenho outra lâmpada aqui. Vejam os nós que eu estou desenhando. Os nós são essas bolinhas, que são as possibilidades da corrente elétrica dela andar no circuito, certo? Então nós temos aqui a lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. E aqui nós temos a tensão do circuito, tá? Eu vou botar a tensão como sendo os mesmos 220 volts, tá? O que acontece aqui, gente? Quais são as características desse circuito? Vou botar aqui, ó. Características do circuito, tá? Quais são as características desse circuito? Primeiro, que as tensões que são submetidas todas essas lâmpadas são iguais. Todas as lâmpadas estão sobre a mesma tensão. Todas elas estão com o fio fase ligado e com o fio neutro ligado. Ou seja, todas elas estão sobre a mesma DDP. No caso aqui do meu desenho, os mesmos 220 volts. Porém, as correntes são diferentes. As correntes que cada uma das lâmpadas vai ser percorrida vai ser diferente. E vai depender do quê? Da resistência de cada uma das lâmpadas. Cada uma das lâmpadas vai ter uma resistência. Então cada
ramo por onde está ligada essa lâmpada vai ter uma corrente. E a corrente total do circuito é a soma das correntes envolvidas. Certo? Então essas são as características do meu circuito. Beleza, né, galera? Bom, percebam que é uma característica diferente da outra. No circuito sério eu tenho um tipo de característica, no circuito paralelo eu tenho outro tipo de característica, né? As coisas não são iguais, porque a maneira como eu ligo os componentes do meu circuito modifica suas propriedades. Essa é a ideia, tá? Então vejam só. Quando eu tenho essas questões aqui, eu vou implementar as equações, né? V igual a R vezes I, porque meu objetivo é um só. Meu objetivo é, novamente, construir um circuito equivalente. Um circuito que é composto de uma resistência e de uma fonte. Com a sua resistência equivalente ou resistência total do circuito, né? Com o seu V aqui. Para fazer isso aqui, eu preciso de uma equação pelo qual eu consiga calcular a resistência do meu circuito com os dados que são fornecidos, né? Então, por exemplo, qual é a relação que nós temos vigente aqui? Essa relação entre as correntes. Que a corrente total do meu circuito é igual à soma das correntes. Então, vamos botar aqui, ó. A corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. O que acontece? V igual a R vezes I. Então, I é igual a V sobre R. Né? Então, eu vou substituir aqui pelas relações, porque ali aparece o R, né? E é o que eu quero. Então, olha só. V total sobre R total é igual a V1 sobre R1 mais V2 sobre R2 mais V3 sobre R3. Só que eu disse para vocês? Eu disse que as tensões são todas iguais. Então V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V total. Então olha só. Olha a mágica da matemática. V total sobre R é igual a um V qualquer, porque V1, V2 e V3 são iguais, um V, que multiplica, porque eu vou colocar em evidência, as somas de R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Resultando, galera, olha só como essas tensões são iguais, eu posso cortá-las e vamos ter como resultado uma relação entre as resistências, onde a resistência total do circuito é igual à soma dos inversos das resistências. Mais quantos resistores eu tiver aqui nesse meu circuito. Então a resistência total é igual à soma dos inversos das resistências. É uma equação chatinha? É uma equação muito chatinha. É difícil resolver ela? Não é difícil não. Um pouquinho de matemática básica aí vocês resolvem ela facinho. Porém, eu vou passar para vocês uma maneira de resolver quando nós temos dois resistores. Dois resistores por vez, eu posso usar o cálculo da resistência paralela com uma equação um pouco mais tranquila, que vai ser assim, ó, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Eu prefiro resolver muitas vezes a resistência total do circuito dessa forma. Só que essa forma envolve apenas dois resistores por vez. A primeira forma aqui, ela pode ser utilizada utilizando todos os resistores que estão em paralelo. Somos todos, né? Com o inverso da soma. Tem que fazer MMC, tem que fazer depois multiplicação em X ali com o inverso. Essa segunda forma aqui, a gente pode resolver ela apenas com dois resistores por vez. Então eu vou lá, somo dois resistores, observo o resultado, com esse resultado eu pego e utilizo a mesma equação com o resistor 3. Certo? Passo a passo. Tranquilo? Qual é o detalhe aqui, gente? Como as DDPs ligadas nas lâmpadas, nesses resistores aí que estão em paralelo, é a mesma? Isso significa uma coisa, que as ligações feitas na nossa casa, computador, TV, ar-condicionado, geladeira, fogão, tudo que tem tensão, toda a rede da nossa casa, ela é ligada em paralelo. Porque em todas as tomadas tem 220 volts. Em todas as tomadas. Não tem uma tomada que tem 40 volts. Não tem uma tomada que tem 50 volts. Em todas as tomadas tem 220 volts. Em todas as tomadas você vai alimentar o teu circuito com 220 ou 110, né? Que é da rede padrão. E isso significa que
como tem tensões iguais, significa que isso aqui está tudo ligado em paralelo. Outra coisa, quando eu desenroscar uma das lâmpadas, perceba, eu vou inativar essa lâmpada aqui. Queimou. A corrente ainda consegue chegar nas outras lâmpadas? Consegue, ela passa aqui por cima, ó, e chega nas outras lâmpadas. Então isso aqui, ó, mostra que no circuito paralelo os componentes não são dependentes um do outro. Óbvio que quando um equipamento queima no meio do circuito, pode ser que tenhamos mais possibilidade de corrente elétrica, a corrente aumente, né? Porque a resistência equivalente do circuito vai diminuir, vai aumentar, desculpa. Então, gente, percebam isso. Outra característica, no circuito série a resistência aumenta, no circuito paralelo a resistência diminui. Quanto mais componentes eu colocar no meu circuito, menor vai ser a resistência do circuito. Certo? Vamos fazer a prova real? Vamos fazer. Mesmas lâmpadas, 20 ohms, 30 ohms, 40 ohms, ligados em 220 volts. Mesma ideia, tá? Vou desenhar o circuitinho aqui. Ó, fonte, resistor, mais um resistor, mais outro resistor, para formar o meu circuito paralelo, né? R1, R2, R3 e a minha fonte de alimentação, certo? Como é que eu vou resolver? Eu tenho que achar um circuito equivalente. Como eu disse, eu gosto muito de usar aquela equação que usa 2 em 2 resistores, então eu vou fazer dessa forma. Vou usar aqui R2 e R3, a gente sempre começa de fora para dentro, tá? O mais longe da fonte. É a dica que eu dou para vocês. Sempre longe da fonte é a melhor maneira para começar a analisar isso aqui. Então a resistência equivalente entre 2 e 3 vai ser então 40 e 30. 40 vezes 30 sobre 40 mais 30. É a equaçãozinha que eu passei para vocês, né? R2 vezes R3, R2 mais R3. Então aqui nós teremos 40 mais 30, 40 vezes 30, 1.200. Sobre 70, né? Então a gente fica com 1.200 divididos por 70, isso aqui dá 17,14. Percebam que já diminuiu a resistência equivalente, né? 17,14 ohms. Que agora, olha só, eu vou desenhar o circuito novamente em vermelho, ó. Tem minha fonte. Agora eu tenho o resistor R1 que eu não mexi nele, tá aqui ele ainda. Resistor R1. Perfeito. Só que agora eu tenho um circuito equivalente aqui, ó, que é a resistência R23, que tem 17,14 ohms. Então, esses dois resistores aqui, eu percebi que a resistência equivalente entre eles é 17,14. Vou fazer a resistência agora total. Por quê? Vou pegar a caneta azul novamente, para ficar mais certinho, bonitinho isso aqui, ó. A resistência total vai ser o quê? 17,14, né? Vai ser R1 vezes R2,3, R1 mais R2,3. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Resistência total, R1 vale 20, 2 e 3, 17,14. 20, 17,14. Certo? Então qual é a resistência total do meu circuito? Vamos fazer aqui, ó, 20 vezes 17,14, 342,8 sobre 37,14. É a soma de 20 mais 17. Então a minha resistência total do circuito vai ser esses 342 divididos por 37,14. Isso aqui dá 9,23 ohms. Percebam que o meu circuito diminuiu a resistência. Antes, no circuito série, era 90 ohms quando eu liguei os mesmos resistores em série. Agora, em paralelo, a resistência equivalente deu 9,23. E o que restou? Restou isso aqui, gente, ó. A fonte e um resistor. A fonte e um resistor. Certo? Beleza. Olha só. O que eu posso obter com isso? A corrente que sai do meu circuito. Qual é a corrente que sai desse circuito aqui? Vamos analisar a corrente que sai dele? A corrente vai ser
o V total sobre o R total. Então a corrente total do meu circuito vai ser os 220 sobre 9,23. Então, ó, 220 divididos por 9,23, 23,83 amperes de corrente. Uma baita corrente saindo alimentando essas lâmpadas aí, né, gente? Percebam que se eu quisesse saber qual é a queda de tensão que tem em cada uma da lâmpada, não tem. Porque todas as lâmpadas têm a mesma tensão, característica do circuito paralelo. Se eu quisesse saber qual é a corrente que tem em cada uma das lâmpadas, aí eu posso fazer, né? Como é que eu faria isso? A corrente que tem nessa lâmpada aqui vai ser a tensão da fonte, que é o 220, sobre a resistência 1. A corrente que passa aqui na lâmpada 2, a tensão da fonte vezes R sobre R2. E a da lâmpada 3, V sobre R3. Então, cada uma dessas lâmpadas vai ter uma queda, vai ter uma corrente que vai estar atravessando e eu posso obter elas a partir dessas relações. Se eu somar todas essas correntes, o valor tem que ser igual a aproximadamente 23,83 amperes. Certo? Certo? Então, galerinha, aqui eu tenho um exercíciozinho. Deixa eu ver aqui, eu tenho 2 exercícios, tá? O que a gente vai fazer, tá? Basicamente, esses exercícios são muito parecidos com os exercícios que eu fiz agora há pouco, certo? O exercício aqui da lâmpada em série, certo? Igualzinho, com outros valores, 20, 10 e 40, certo? E esse exercício aqui com outras lâmpadas em paralelo. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou deixar para vocês resolverem esses exercícios inspirados no que eu acabei de resolver, certo? Calculando as propriedades de resistência equivalente, olha só, resistência equivalente, queda de tensão nos resistores, corrente em cada um desses resistores, certo? E a potência por cada resistor. Eu vou pedir que vocês calculem isso. E depois também para o circuito paralelo. Esse circuito paralelo aqui, ó, percebam que nós temos os resistores com 4K7, 2K2. 4K7 equivale a 4.700 ohms de resistência. 2K2 é 2.200, tá? Só para vocês entenderem a nomenclatura, tá? 1K é 1.000, né? Isso aí vocês já estão acostumados. Quero que vocês calculem todas as propriedades desses resistores que estão aqui, desses circuitos. Na aula que vem eu vou resolver isso. Eu vou resolver ao vivo esses exercícios aí e vocês conferem se vocês acertaram ou não. Junto com isso, tem mais alguns exercícios para vocês resolverem e esses aqui é para entregar. Para entregar via SIGA. Então aqueles outros exercícios é para vocês resolverem e conferirem comigo na aula que vem. Esses aqui é para resolver e entregar. Tranquilo? A aula de hoje é isso aqui. Esse tipo de conteúdo vocês precisam exercitar mais do que nunca. Isso aqui, gente, vocês podem estar olhando eu fazer achando fácil, mas quando vocês forem resolver por si só, vai ser muito complicado e vocês precisam entender muito bem como são essas ligações de série, como são essas ligações de paralelo, porque na aula que vem nós também faremos circuito misto. E circuito misto, galera, envolve série e paralelo ao mesmo tempo. E aí vai ser um Deus nos acuda, tá? A gente vai ter que entender muito bem como é que são as características do circuito de série e do circuito paralelo para compreender o circuito misto. Tranquilo, galera? Então, semana que vem, aula síncrona, nos vemos ao vivo. Espero contar com vocês, presença, tá? Não se esqueçam de colocar um nomezinho nos comentários aqui também, nome e turma, tá? Para registrar a presença de vocês. Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau!